Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Roberto e nós vamos corrigir as atividades da aula passada. Vem comigo! Então pessoal, veja só, eu passei para vocês na aula passada do número 5 até o número 9. Nós vamos agora fazer a correção desses exercícios, tá? Na questão número 5, ele diz o seguinte, ó, nas situações seguintes, represente as forças de tração aplicadas nos corpos A, B, C e D, e ele fala que todos os corpos estão em equilíbrio em relação ao solo. Então, a primeira esfera, observa que ela está presa por um fio até o teto. Então, para onde aponta essa força de tração aqui, ó? Então, ela está aqui, ó. Aqui está a minha força de tração, beleza? Ela está apontada para cima aqui, está saindo de A, apontando para o teto, tá? Na letra B aqui, né, ela também está apontando aqui, ó, para o rumo do fio, ó. Sempre a força de tração vai apontar aqui para o rumo do nosso fio, tudo bem? Na letra C você tem duas forças de tração, ó, porque essa esfera C está suspensa por dois cabos. Então, você tem uma força de tração para cá e uma força de tração para cá, certo? Então, você tem uma para cá e uma para lá, ok? Na letra D não é diferente. Você tem aqui uma força de tração para cá e tem também uma força de tração para cá, certo? Não esqueça de pôr setinha, tá? Então, você tem uma força de tração para cá e para cá, ok? Então, pessoal, nós vamos fazer aqui a questão de número 6, que fala o seguinte, ó. A figura mostra um garoto, né, balançando uma corda, passando pelo ponto A no sentido anti-horário. Então, ele está vendo, na verdade, um círculo, né, no sentido anti-horário, para cá, no caso, né? Então, ó, um observador parado no solo observa o garoto e supõe existir 4 forças atuando sobre ele nesse momento. Gente, para começo de conversa, o garoto está aqui preso no barbante, né, numa corda. Então, a única força que tem aqui na corda, ó, é a força de tração. Ó. É essa força que atua aqui, ó. A força de tração. Tá apontando de A para O. E a única força que atua aqui no garoto é o que puxa ele para o centro do planeta. Que força que é? A força peso, tá? Então, só tem duas forças, a força de tração e a força peso. Então, aqui, o número 1 fala, ó, uma força vertical para baixo exercida pela Terra. É a força peso, né? Então, ok, verdadeiro. Uma força apontada de A para O, exercida pela corda. Verdadeiro, é a força de tração, né? E aqui fala uma força de direção do movimento do garoto. Não, ele pode muito bem estar fazendo o movimento de forma inercial, né? Sem precisar de aplicação de forças externas. Então, isso aqui é falso, tá? E aqui fala que existe uma outra força, OA, exercida pelo garoto, que também é falso, porque só existe a força de tração e a força de tração orientada de A para O. Tudo bem? Então, nesse caso, fica sendo a letra D de dado. Quem marcou a letra D aí, acertou. Vamos para a próxima? Vamos aqui fazer a questão número 7, então, gente, ó. Nas situações seguintes, desenhe as componentes da força de contato. Então, ele quer que a gente faça a força A, que é a de contato, e a normal N, as quais os corpos A, B, C, D e F estão sujeitos. Todos os corpos estão em equilíbrio em relação ao solo, tá? Então, eu vou desenhar a força normal e a força de contato. Nesse primeiro caso aqui, ó, observa que o bloquinho está sobre a mesa, né? Então, ele acaba exercendo sobre a mesa a força peso aqui, e você tem a força normal aqui apontada para onde? Para cima. Então, tá aqui a força normal para cima, tá? E nesse caso, a própria força de contato se comporta como força de contato, tá? Então, nesse caso aqui, você só tem a normal para cima, tá? Porque a normal já é a própria força de contato. Na letra B, você tem o seguinte, ó. Observa o seguinte, aqui nós não desrespeitamos a regra que a força normal forma aqui um ângulo de 90 graus. A mesma coisa se aplica aqui ao bloco B, ó. Então, você tem aqui uma força normal aqui, ó,
certo? Fazendo aqui, então, um ângulo de 90 graus com relação à superfície, ok? E aí, nesse caso, a tendência de deslocamento do bloquinho é para onde? É para baixo aqui, não é? Então, a força de contato está para cá, ó. Então, aqui é a minha força A. Tudo bem? Vamos para o C aqui. O que nós temos no C aqui, ó? No C é a mesma situação. Aqui você tem, ó, a superfície, tá? Então, a sua normal está num ângulo de 90 graus em relação à superfície. Então, aqui está a sua normal, né? E esse bloquinho tende a deslizar para onde? Para cá, não é? Então, a força de contato está para lá. Tá? É o que tenta impedir esse deslizamento, tá? Então, está aqui a nossa força de contato. Ok? Na letra D, o que nós temos aqui, ó? A força é aplicada em D para a direita, então isso aqui vai reagir com a força normal de volta aqui, ó. Essa parede vai fazer uma força aqui com um ângulo de 90 graus para a esquerda. Então, a normal que está para a esquerda, certo? E, obviamente, esse bloquinho tende a cair, então a força de contato está contra essa tendência de cair, que é essa força para cima aqui. Ok? Na letra E, o que nós temos na letra E aqui, então, gente? Ó, aqui nós temos um balão de hélio e ele está no teto de uma casa, então ele está empurrando o teto para cima. Então, o teto reage para baixo aqui com uma força normal, tá? Lembre-se, nesse caso, a tendência do balãozinho é ir para cima, no caso. A própria normal é igual a letra A, por exemplo, se comporta como a força de contato. Vamos fazer a próxima questão? E agora, fazendo a questão número 8, ele fala o seguinte, ó. Um bloco desliza... Deixa eu arrumar minhas coisas aqui, gente, só um minutinho. Vamos fazer aqui, aí, pronto. Aí que eu tenho o seguinte, ó. Um bloco desliza com atrito sobre um hemisfério e para baixo, né? Sobre o hemisfério, ou seja, sobre esse círculo aqui, e ele tende a deslizar para baixo, né? Qual das opções a seguir melhor representa todas as forças que atuam sobre o bloco, né? Primeira coisa, gente, a normal sempre vai ter um ângulo de 90 graus aqui, né? Então aqui tá certo, né? Beleza. Aqui não tem normal, né? Cadê a normal aqui? Cadê a normal apontando para lá? Então a letra B não pode ser, desconsidera. Cadê a normal aqui? Também não pode ser, desconsidera, né? Aqui tem normal também, reação normal aqui, reação normal aqui. Beleza. Já eliminei duas alternativas, né? Eliminei a letra B e eliminei a letra C. Na letra A é o seguinte, ó, esse bloquinho não tende a cair para cá? Se ele tende a deslizar para a direita, o atrito sempre está o oposto da tendência de deslocamento de um corpo. Então, por exemplo, você tem uma caixinha em cima do chão, né? Se você empurra a caixinha da esquerda para a direita, é óbvio que o atrito vai contrário ao deslocamento dessa caixinha. Aqui é a mesma coisa. Se ele vai para baixo, então o atrito está para onde? Está para cá, ó. Então, não pode ser a letra A. Então, você tem aqui a normal formando um ângulo de 90 graus, ok? Até porque não tem um ângulo de 90 graus aqui, gente, ó. Eu não posso afirmar. Aqui eu posso, ó. Aqui, tá vendo o símbolo do ângulo de 90 graus aqui? Então, aqui eu tenho o símbolo do ângulo de 90 graus. Aqui também, beleza. Então, ó, o atrito ele é tangente, ok? A normal, um ângulo de 90 graus, joguei o peso para baixo. Ok. A única coisa que diferencia é que aqui eu tenho certeza por ter ângulo de 90 graus, né? Que a normal faz um ângulo de 90 graus. O atrito também está tangente à trajetória, o que é o que se espera, que nós não temos aqui esses desenhos dos ângulos de 90 graus, né? E aqui aparece uma força centrípeta, tá? Nós não estudamos isso aqui ainda, nós vamos ver isso aqui mais para frente, então também não é a letra D. A alternativa correta fica sendo a letra E, tudo bem? Pessoal, então vamos corrigir agora aqui a número 9. Nós vamos marcar V ou F para cada uma das afirmativas, né? E eu vou explicar para vocês se é verdadeiro por que é e se é falsa também por que é. A primeira é falando assim, ó, um menino joga uma pedra em uma janela, quebrando um dos vidros. A pedra, entretanto, impacta a parte interna da casa. Nesse caso, a força aplicada pela pedra no vidro é maior que a força aplicada pelo vidro na pedra. Gente, o que acontece? Nesse caso aqui, veja bem, o menino joga uma pedra no vidro de uma janela e essa janela quebra, tá?
que vai acontecer? Aí é comum falar, não, o vidro quebrou porque a força que a pedra fez sobre o vidro é maior do que o vidro fez sobre a pedra. Não. Na verdade, para toda força que você aplica em um corpo, você aplica a força, tem a reação dela, na verdade, tá? Agora, a questão é a seguinte, por ser feitos de materiais diferentes, né, tanto a pedra quanto o vidro, isso causa efeitos diferentes, né? Mas houve uma ação-reação, sim. Então, essa aqui é o quê? É falsa, tá? Quando um carro bate em um poste, ele amassa porque ao mesmo tempo que ele aplica uma força no poste, o poste aplica uma força sobre ele. Então, é o princípio da ação e reação, né? Se um carro aplica uma força no poste, o poste reage com uma força contrária. Então, isso aqui é o quê? É verdadeiro. Tudo bem? Nós temos aqui a próxima que fala o seguinte, ó. Um homem tenta sem sucesso empurrar uma enorme caixa em um plano horizontal. Isto se deve ao fato de a força de ação aplicada pelo homem se equilibrar com sua respectiva reação, o atrito. O que acontece, gente? A força aplicada pelo homem à caixa, ela equilibra com outras forças externas, né? Na verdade, a resultante só pode ser calculada com forças aplicadas no mesmo corpo. Aqui você tem uma força aplicada no homem e uma força aplicada na caixa. Então você não tem uma resultante aqui. Então isso aqui é o quê? É falso, tá? Por causa disso. Você só tem uma resultante se aplicar forças no mesmo corpo. E aqui nós estamos falando do homem e da caixa, tá? A próxima aqui então, ó. Então veja bem, a próxima fala o seguinte, ó. Um corpo em queda livre está unicamente sob a ação da força-peso. Imagina um objeto caindo, né? Então, fala que ele está apenas sob a ação da força-peso, que não possui reação. Bom, gente, isso aqui é falso. Por que é falso? Porque a ação e reação tem que ser sempre da mesma natureza. Como assim? Olha a alternativa de baixo. Um corpo em queda livre está unicamente sob a ação da força-peso, cuja reação está aplicada na Terra. Como assim? Com a mesma força que a Terra atrai o corpo também atrai a Terra de volta. É o que deixa essa alternativa verdadeira e a anterior falsa. Então, isso aqui é verdadeiro. Tudo bem? Essa próxima aqui fala o seguinte, ó. Um corpo está em repouso sobre uma mesa horizontal. Nesse caso, a força normal é a reação da força-peso. Gente, força normal nunca é a reação direta da força-peso, né? A reação do peso do corpo está aplicada na Terra. Como assim? Com a mesma intensidade que a Terra atrai o objeto atrai a Terra de volta, certo? Então, por isso que essa alternativa é falsa. E aqui nós temos, ó, Pedro dá um soco em Paulo, que para revidar dá um soco em Pedro. No sentido da terceira lei de Newton, o soco de Paulo em Pedro constitui a reação do soco de Pedro em Paulo. Gente, isso aqui também é o quê? É falso. Por quê? Que você tem dois pares de força. Ó, Pedro dá um soco em Paulo. Então, Pedro dá um soco em Paulo. Ação, né? A reação é o que, digamos assim, o rosto de quem levou o murro reage, né? Então, isso é o primeiro para ação e reação. O segundo para ação e reação é o segundo soco. Então, você tem dois pares de ação e reação. Por isso que é falso, tá? E a última questão fala o seguinte, ó. Um homem, após dar um violento soco no rosto de outro, sente dor na mão. Esta dor foi causada pela força que o rosto do homem aplicou sobre a mão do primeiro. Então, aqui é verdadeiro. Isso aqui é apenas um único par, ação e reação. Tudo bem? Então, essa última aqui é verdadeira. Então, a ordem ficou como? Ó, ficou FV, FFV, FFV. Tudo bem? Bom, nós corrigimos, então, todas as atividades que eu passei para casa na última aula, tá? Vou fazer aqui mais algumas com vocês. Vou fazer mais aqui algumas 3 ou 4. E vou passar mais algumas atividades para vocês que eu vou corrigir hoje à tarde, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui essa número 10 fala o seguinte, ó, o corpo representado na figura recebe simultaneamente duas forças, F1, que é essa força... Opa, pera, deixa eu virar a canetinha aqui. F1, que é essa força aqui, e F2, que é essa outra força aqui. Da mesma intensidade e direção, mas em sentidos o quê? Contrários.
elas podem constituir um par ação-reação? Explique. Observe que essa força F1 está para cá, tá vendo? E essa força F2 está para cá. Aparentemente, você poderia falar, não, a força 1 anula a força 2, é um par ação-reação, né? Não se engane, gente, não é. Por que não é um par ação-reação? Porque, por exemplo, ó, quando você dá um soco na parede, envolvem dois objetos. A sua mão e envolve a parede. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que para que haja um par ação-reação, é necessário que haja pelo menos dois corpos. Aqui nós estamos fazendo uma força aplicada no mesmo corpo. É a mesma coisa de você tentar fazer o seguinte, ó, não, vou pegar, vou fazer uma força nos meus pés, puxando os cardaços dos meus tênis para cima para ficar levitando. Você vai conseguir levitar? Não vai, porque não constitui um par de ação-reação, porque as forças são aplicadas no mesmo corpo. Diferentemente disso, você pode pegar, por exemplo, uma canoa, que o motor da canoa empurra a água para trás para ir para frente. Você consegue realizar movimento a partir disso. Nesse caso aqui não, porque as forças aplicadas são no mesmo corpo. Então o que eu colocaria como resposta essa número 10? Eu diria que não, pois as forças ação e reação não atuam no mesmo corpo. Para ser considerado ação e reação, precisa haver atuação de forças em corpos distintos. Ok? Pessoal, fazendo então aqui a questão número 11, fala o seguinte, ó, durante o Campeonato Mundial de Futebol, exibiu-se uma propaganda em que um grupo de torcedores assistia um jogo de TV e, num certo lance, um jogador da seleção brasileira chutava a bola e esta parava, né? Para desespero dos torcedores, exatamente sobre a linha do gol. Um deles rapidamente vai até a TV e inclina o aparelho, e a cena seguinte mostra a bola rolando para dentro do gol como consequência dessa inclinação. As figuras mostram as situações descritas. Então, o que nós temos aqui, ó? Nesse caso aqui, nós temos a bolinha que está parada em cima da linha do campo aqui e a bolinha deslizando para a direita, né? Aí, supondo que a ação do espectador sobre a TV pusesse reproduzir um efeito real no estádio, indique a alternativa que melhor representa as forças que agiriam sobre a bola nas situações respectivamente. Então, pessoal, veja só, que forças atuam nessas bolinhas? Eu vou baixar aqui um pouquinho a tela para vocês entenderem. Ó. Gente, nesse primeiro caso, o que puxa a bolinha para baixo é o peso. Então, o peso puxa para o centro do planeta. Então, está aqui a nossa força peso aqui. Ó. Peso aqui, peso aqui, peso aqui, beleza. E aqui tem peso, tá vendo? Ok. Já elimino a letra A porque ela não tem força-peso, tá? Ok. A segunda é a normal, que é sempre perpendicular à superfície. A letra B não tem normal, então eu já eliminei a letra B. Mas aqui tem normal e aqui tem normal. Beleza. Tanto a letra C, quanto a letra D, quanto a letra E, perante a primeira situação, poderia dar certo. Em relação à segunda situação, o que puxa a bolinha para baixo? É o peso. E o peso é puxado para o centro do planeta e não perpendicular aqui. Ó. Então não pode ser a letra C. Aqui você tem o peso puxando para baixo, ok. E peso puxando para o centro do planeta também aqui, ok. A reação anormal é 90 graus aqui, ok. Perpendicular aqui, ok. E como a bola desliza para a direita, a única força que atua para a esquerda é atrito. Não tem nenhuma força puxando a bola para a direita. Então essa aqui não pode ser. A única alternativa correta fica sendo a letra D de dado. Tudo bem, pessoal? Então eu vou pedir para que vocês façam para mim. Deixa eu ver aqui, na número 12 até a número 18 para mim tá bom, tá? Façam a 12 e a 18 para mim que à tarde a gente vai corrigir, tá bom? Um abraço, pessoal, e até à tarde.